Olá, amados, a paz de Yahushua. Hoje é dia 1º de julho de 2019. Então vamos dar aqui continuidade, né, ao vídeo do Arilton, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, amados, não se esqueçam do like. Quem gostar do vídeo, dê o like. Quem não gostar, dê o dislike. Quem não se inscreveu no canal e está gostando do canal, né, do conteúdo, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, tá certo? Então vamos aqui continuar. E não se esqueça, quem quiser compartilhar, para que outros possam também ter acesso à verdade, tá certo? Então vamos continuar aqui o vídeo do Arilton, tá? Peraí. Peraí, amados. Opa. Só um pouquinho assim. Assim tá bom, né, amado? Melhor do que isso, só 2 dias, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, tá, amados? Que é partilhar isso com as pessoas. Porque o que fez bem para você vai fará bem também para as pessoas que sofrem aí sem o Evangelho, que estão presas no monte de regulamentos que os homens colocam sobre as pessoas e que não levam a lugar nenhum. Então, você também tem um monte de regulamentos, né? Então vamos ver aqui, amados, onde é que está escrito, tá? Vocês seguem doutrina de homens. Olha. Seguem doutrinas de homens. Bíblia. Vamos ver aqui onde é que está escrito. Eu acho que é Pedro. Aqui, ó, 1 Timóteo 6. Vamos ver aqui, 1 Timóteo 6. Né? Olha, vamos ler tudo, tá, amados? Vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de julgo, estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Yahweh e a doutrina não sejam blasfemados. Mas qual a doutrina que ele está falando? A doutrina do amor ao próximo. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Aqui quando falo são crentes, são aqueles que seguem a Yahushua, tá? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as 6 palavras do nosso Senhor Yahushua e com a doutrina que é a segunda piedade. Veja, a doutrina é o quê? É a segunda piedade, segundo o amor ao próximo. Vejam bem. É soberbo e nada sábio, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, perversas contendas de homem, corruptos de entendimento. Qual entendimento? Ele está no entendimento físico, falando de doutrinas físicas, falando que outros seguem essas doutrinas de homem, mas ele mesmo está seguindo no Adventista, porque tudo é doutrina de homem, porque a doutrina que a Yahushua nos ensinou é segundo a piedade, o amor ao próximo, certo? Então veja bem, perversos contendas de homem, corruptos de entendimento, ou seja, corruptos do entendimento porque estão no entendimento físico e não no entendimento do espírito. E privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Veja, cuidando que a piedade seja causa de ganho. O que ele quer dizer aqui, amados? Que ao invés da pessoa ajudar o próximo, estão ajudando a templos físicos, sendo piedosos no templo físico. Então isso seja causa de ganho, eles estão ganhando em cima disso. Ao invés das pessoas estarem praticando a piedade, o amor ao próximo, ajudar templos físicos que são pessoas e não templos físicos. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Grande ganho a piedade, ou seja, com contentamento, que a pessoa ajude ao próximo com contentamento, esteja contente em ajudar o próximo.
porque nada trouxemos para este mundo, e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de diabo, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ou seja, a gente segue isso como? No espírito, porque isso aí como é que eu falo assim? São obras do espírito, são o caráter do espírito, tá certo? Então a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, isso aí são características do espírito. Milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Arro para todas as coisas vivifica. E Arrucha, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Yahushua. Qual o mandamento? O mandamento da piedade ao próximo, veja bem. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre terno, assim seja. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Arro, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras. Quais são as boas obras aqui que ele está falando, amados? É a mesma boa obra aqui de Efésios 2. É a mesma boa obra, a obra do amor ao próximo. Não é a obra da lei, não é a obra da religião, mas é a obra do amor ao próximo. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições de falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A benevolência seja contigo, assim seja. Mas tem outro aqui, amado, que fala, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Então vamos continuar. 1 Timóteo 4. Então vocês vejam aqui. 1 Timóteo 4. Olha. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Veja essas doutrinas aí que eles falam que são doutrinas de homens, são doutrinas de demônios. Porque a doutrina do Espírito, a doutrina que a Ruth ensinou, é a doutrina da piedade, a doutrina do amor ao próximo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Yahweh criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Veja, conhece a verdade, eles conhecem a verdade, mas leva a pessoa no engano. Esse homem aí, que é teólogo, esse Arilton, ele conhece a verdade, ele está enganando as pessoas, mas ele sabe que isso tudo que ele está falando é mentira, porque a obra do amor ao próximo é que conta, e não essas obras da lei, certo? Então veja, proibindo os alimentos, ou seja, a igreja adventista proíbe a pessoa tomar café. Veja, isso é o que? Isso é doutrina de homens, porque toda criatura de Yahweh é boa, e não há nada que... Porque toda criatura de Yahweh é boa, e não há nada que rejeitar,
sendo recebido com ações de agradecimento, porque pela palavra de Yahweh, pela oração é separada, né? É purificada, tá? Então aqui, ó, porque pela palavra de Yahweh, pela oração é purificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Yahushua, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Qual é a boa doutrina que tem seguido? A doutrina da piedade, do amor ao próximo. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, amor ao próximo. Veja, profanas e de velhos, qual velha? Velha aliança, mandamentos de religiosidade. Olha só, amado, o que é? Aqui, vamos botar aqui, o que é piedade? Dicionário, vamos ver? Dicionário online. Vamos ver aqui o que é piedade. A gente vê do que ele está falando, qual a doutrina? Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Piedade. Demonstração de amor ou afeto pelas coisas religiosas, devoção. Não é isso não, tá, amados? Compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. Aqui, ó, misericórdia aqui vem de miséria, tá? Isso aqui de coisas religiosas não, tá? Tem nada a ver. Maviosidade, aqui, ó, sinônimo de piedade, maviosidade, enternecimento, misericórdia, ternura, compaixão, comiseração, dó, miseração, devoção. Vamos ver aqui, piedoso. Piedoso. O que é piedoso? Que tem piedade, que demonstra afeição por coisas religiosas devoto. Mentira. Tem nada a ver de religião aqui. Eles botaram isso para a pessoa ficar presa na religião, tá? Que sente o amor respeitoso e pratica atos inspirados por este sentimento. Pessoa piedosa. Que se compadece com o sofrimento alheio, misericordioso, ou seja, compassivo. Tá certo? Tá? O piedoso é aquele que pratica o amor ao próximo. Então, aqui está falando da piedade, não é em relação à religião, porque isso aqui é coisa que eles botaram, amados, para enganar as pessoas, tá? Mas piedoso, quer ver, ó, sinônimo de piedoso. De piedoso. Ó, virtuoso, separado, bom. Aqui, ó, piedoso, beato, benevolente, benévolo. Beato não tem nada a ver, tá? Isso aqui é coisa de religiosidade. O Altíssimo não está em religião, certo? Então vamos lá. Benevolente, benévolo, benigno, bom, bondoso, caridoso, caritativo, clemente, crente. Porque aquele que pratica o amor ao próximo, ele crê em Yahweh. Ele anda no Espírito. Então, se ele anda no Espírito, é porque ele crê em Yahweh. Tá certo? Cumpridor. Devoto não tem nada a ver. Generoso, humano, indulgente, misericordioso, ou seja, compassivo, praticar o pio, religioso não, porque não tem nada a ver com religiosidade. Tá certo? Aqui, ó, impiedade. Vamos ver aqui o que é impiedade? Como a gente já viu, né? Impiedoso, desalmado, perverso, tá? Que é cruel e desumano, olha, feroz. Então vocês vejam bem, atroz, cruel, desumano, implacável, inclemente, insensível, mordaz, tá? A palavra impiedoso aparece também nas seguintes entradas: inexorável, horrendo, terrível, ímpio, miserável, mau, desapiedado, inumano, tirânico, rigoroso, frio, horrível, molesto, malvado, ruim, sanguinário, duro, desnaturado, sádico,
subhumano. Então vocês vejam que aqui a palavra impiedoso não tem nada a ver com religião. Vocês estão vendo que eles estão botando religião para a pessoa estar no engano da religião. Mas não tem nada a ver. A pessoa ímpia é aquela que é religiosa. Por quê? Porque não pratica o amor ao próximo. Vocês vejam que a impiedade é aquele que é desumano, que não pratica a piedade. E Yahushua, ele nos ensinou que nós temos que exercitar a piedade. Nós temos que praticar a piedade. É isso que ele ensina. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Veja, piedade, amor ao próximo. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Yahweh vivo, que é salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta a ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É esse dom aqui que ele está falando é o espírito. Certo? Medita nestas coisas, ocupa-te dela para que o teu aproveitamento seja manifesto a todo. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Qual doutrina? Não é a doutrina de homem, mas a doutrina do Espírito, que é a doutrina no amor ao próximo. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Veja, seguir a doutrina de Yahushua, andar nele, e não a doutrina de homens. Mas aqui, o Arilton, ele está falando que essa doutrina é o quê? Que as pessoas têm que seguir a doutrina da Adventista para ser salvo. E os outros que seguem outras doutrinas são doutrinas de homens. Mas a da Adventista também são doutrinas de homens. Porque a doutrina de Yahushua que ele nos ensinou, que é vinda do Yahweh, porque ele veio revelar o Pai, essa doutrina dele é a doutrina no Espírito. E essa doutrina dele é a doutrina no amor ao próximo. Tá certo? Em praticar as boas obras, que são as boas obras do amor ao próximo. Então vocês vejam bem. Então, eu queria resumir a mensagem de hoje com uma única expressão, que é um adágio popular. Não coloque a carroça na frente dos bois. Você é salvo para obedecer. Nós somos salvos para obedecer. Você é salvo para obedecer a quem? A Yahushua, e ir nele, porque a ordem dele foi: vinde a mim. Ou é para você é salvo para obedecer a religião, o que a religião diz? Porque Yahushua é bem claro: vinde a mim. Então a pessoa tem que ir nele e não ir numa religião. Então vocês vejam bem. O Apocalipse, quando fala a respeito dos salvos, lá no capítulo 7, verso 14, dá uma definição. O Apocalipse diz assim: são estes, os salvos, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram aonde? Então vamos ler aqui, porque eles cortaram aqui. Vamos ler Apocalipse 7,14 para ver o que está escrito. Vamos lá. A gente não pode dar mole com esses homens, amados, porque eles são mentirosos, enganadores, tá certo? E acho que na carta de Pedro está escrito também sobre a doutrina de homens. Acho que é na carta de Pedro. Mas vamos ler aqui Apocalipse 7,14. Eu não sei, o Senhor sabe, respondi. Então ele disse: estes são os que
os que atravessaram são os salvos da grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. O Senhor sabe, então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, está falando daqueles que vieram da tribulação, da grande tribulação, que foram decapitados, né? Que não aceitaram a marca da besta, certo? Então vamos ver aqui. O que ele vai falar aqui? Vocês vejam, estes são aqueles que vieram da grande tribulação. O que ele vai falar aqui? Esses são o que ele vai falar? Que lavaram suas vestiduras e as alvejaram aonde? Verso 14, dá uma definição. O Apocalipse diz assim: são estes, os salvos, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram aonde? Sangue do Cordeiro. São estes salvos, mas ele não disse que são estes que vieram da grande tribulação. Ele não, por que ele não diz isso, amados? Eu não sei se a adventista acredita no arrebatamento secreto, tá? Mas ele não leu isso aqui, ele leu, são estes quem? Os salvos. Mas aqui está bem claro. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Beleza, são os salvos. Os que vieram da grande tribulação. Ele falou são os salvos, mas ele não disse que vieram da grande tribulação. Deixa eu ver aqui se o adventista acredita na grande tribulação, no arrebatamento. Os adventistas acreditam no arrebatamento secreto? Vamos ver? Ó, adventista, vamos ver. Notícias adventista. Arrebatamento secreto não tem base bíblica. Teólogo adventista explica qual é o conceito do arrebatamento de acordo com a visão bíblica a respeito da volta de Jesus. O ensino do arrebatamento secreto parece ser bastante popular entre grande parte dos seguidores das igrejas evangélicas no mundo. No Brasil, não há pesquisas sobre crenças religiosas que possam esforçar esse conceito, mas uma verificação realizada pelo Pew Research com alguns líderes evangélicos mundiais sinaliza para uma vasta aceitação desse tipo de crença. Em 2011, foi publicado um relatório com resultados de uma avaliação que ouviu a opinião de líderes de vários continentes, dos quais 74% estavam empregados por igrejas ou organizações religiosas, e 51% eram ministros ordenados. Tá. Pelo menos 61% dos participantes da pesquisa afirmaram que acreditam no arrebatamento da igreja antes da chamada Grande Tribulação, deixando os não crentes em sofrimento na terra. A doutrina consiste na ideia de que a segunda vinda de Jesus terá duas fases. A primeira, em que ocorreria um suposto arrebatamento secreto, em que muitas pessoas salvas desapareceriam subitamente. E ainda, de acordo com essa ideia de origem dispensacionalista, leia mais aqui sobre o dispensacionalismo e suas implicações. Depois disso, Jesus voltaria para os arrebatados para reinar sobre a terra durante 1000 anos. O tema tem voltado a ganhar força nos últimos anos por conta de algumas produções cinematográficas, como o filme Apocalipse 2014, e da recente telenovela chamada Apocalipse, veiculada por uma das grandes emissoras de TV aberta brasileira, em que a abordagem ocorre novamente. Teólogos adventistas são unânimes em explicar que, apesar de popular, a crença no arrebatamento não possui base bíblica. O teólogo arqueólogo Rodrigo Silva, apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo e o colunista do portal Adventista, fala do assunto em um vídeo. Essa não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia.
Desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Tivemos 1800 anos de cristianismo, sem ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto, afirma Silva. Certo, beleza. Mas, e a doutrina do juiz investigativo também está na Bíblia? Hã? Então, uma coisa também que... E aí? Como é que fica essa história aí do juiz investigativo? Outro teólogo, Samuel Batioshi, artigo intitulado Arrebatamento Secreto, Fato ou Ficção, comenta que a crença de que a igreja será arrebatada súbita e secretamente antes da grande final tribulação é conhecida como pré-tribulacionista. Sua origem é, em geral, identificada por volta dos anos da década iniciada, em 1830. John N. Darby, pregador anglicano que se tornou fundador dos Irmãos de Plymouth, o teólogo e professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, Vanderlei Dornelles, diz que essas correntes de interpretação deslocam as profecias de Daniel e Apocalipse para o fim dos tempos, fazendo parecer que elas nada podem revelar acerca da história, mas somente daquele período. Isso foi feito para desviar o foco do poder religioso apóstolo da Idade Média, revelado na figura do chifre pequeno, conforme Daniel 7, da besta, tipo leopardo, de Apocalipse capítulo 13. Visões aplicadas a esse poder desde os grandes reformadores, assegura. Visão bíblica. Rodrigo Silva explicou no vídeo divulgado nesta semana que o termo arrebatado, mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses 4,17, não tem nenhuma relação com algo secreto. Vanderlei Dornelles esclarece que, em Apocalipse 1,7, é dito que, quando Jesus se manifestar em sua segunda vinda, todo olho verá. Ele argumenta que não haverá qualquer separação entre as pessoas antes da vinda de Cristo. Apocalipse 6,16 diz que, no momento da sua manifestação em glória, os ímpios todos vão sucumbir, ficarão tão aterrorizados que desejarão eles mesmos a morte, mas não há uma pergunta que se levante no dia da ira de Deus: quem poderá subsistir? Apocalipse 6,17. Então a resposta vem no capítulo 7, versículo 14. O grupo dos salvos vivos, por ocasião da volta de Cristo, são apresentados como aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, os salvos são arrebatados ao céu ao final da grande tribulação e não antes dela, explica. Tá, mas aí por que então que esse homem, o Arilton, falou os salvos, mas não explicou que são os que vieram da grande tribulação, entende? Tá meio estranho isso. Dornelles explica ainda que o próprio Jesus dá suficiente informação a respeito do arrebatamento, citando o texto dos evangelhos, como Mateus 24, 29, 31 e 25, 31 a 33. Olha, o Mateus 25, 31 a 33 está falando do amor ao próximo. O teólogo afirma que a separação entre os bons e os maus ocorrerá só no momento da sua vinda, não havendo qualquer margem para um grupo arrebatado antes do outro. Tá? Então vocês vejam bem. Agora aqui, arrebatamento secreto. Então vocês vejam, Mateus 25, do 31, olha o que diz aqui Mateus 25. Do 31 que ele está falando. Porque esse Arilton, ele está falando do amor, das boas obras, mas das boas obras de praticar as obras da Adventista, né? Mas olha o que diz aqui a partir do verso 31. Olha aqui, ó. Quando o Filho do Homem vier em seu esplendor, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na sua glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Engraçado que ele só botou aqui, ó. Olha isso, amados. Cadê? Ele só falou aqui. Do 31 ao 33, olha. 25, 31 a 33.
Mas vamos ver aqui, o que que diz aqui no 34? 33, eu colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mas a religião não vai ensinar isso. Por quê? Porque na verdade eles ensinam a boas obras de praticar atos religiosos, e sendo que no entendimento das boas obras é praticar o amor ao próximo, e essas boas obras que nós vamos ser cobrados. Tá certo, amados? Então, vocês vejam bem, mas eu achei estranho esse homem falar. Por que ele não falou, né, olha, vamos ver aqui, o que Adventista vamos ver aqui. Eu sou fascinado pelo estudo das profecias bíblicas, elas realmente me encantam. Tá, Por isso não, tô fora. Você é mentiroso, ó. O arrebatamento não é secreto, professor Leão dos Quadros, beleza. Eles aqui então não acreditam no arrebatamento secreto, mas eles aqui ocultaram que ele ocultou, né, como a gente viu, que os salvos são aqueles que vieram da grande tribulação. Ele só falou os salvos, mas quais salvos? Ele não disse. Então vocês vejam bem. Agora outra coisa que eu gostaria de ver aqui com vocês é o seguinte, amados. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. Os falsos profetas. Pedro. Bíblia. Segundo Pedro. Segundo Pedro 2. Vou botar aqui segundo Pedro 2. E também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Falsos doutores, ou seja, pastores, diáconos, bispos, apóstolos. É desse que eles estão falando. Que introduzirão encobertamente heresias de perdição, que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Tá? Tem outros que falam suas dissoluções, tem outros que falam... Vamos ver aqui, 2 Pedro 2. Vamos ver como é que tá aqui. Aqui, ó. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres.
Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Veja, dízimos e oferta, dízimo nunca foi dinheiro. E eles inventaram que é dinheiro. Então vejam bem, para explorar. Falando para dar dízimos e ofertas que são boas obras, como esse Arilton. Ele está falando que as boas obras que o apóstolo Shaul está dizendo são as obras de praticar atos da lei e sendo da religiosidade, e sendo que as boas obras são do amor ao próximo. Então vocês vejam bem. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo sua condenação paira sobre eles, a sua destruição não tarda. Pois Iarro não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Povo ímpio, povo que não praticava o amor ao próximo. Mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. As maldades contra o próximo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Os piedosos, aquele que ama o próximo. E manter em castigo os ímpios, aquele que não pratica o amor ao próximo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Está falando de quem aqui, amados? De líderes religiosos. Eles falam, dos espíritos, mandam, ajoelha aqui, esses demônios e tal. Ou seja, estou falando desses. Então vocês vejam, e eles praticam os desejos impuros da carne. Por quê? Porque a carne está vivificada e o espírito está mortificado. Tá certo? Então aqui, contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, mas eles difamam o que desconhecem. Bem, eles difamam os que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Estão falando aqui do que, amados? Líderes religiosos. Que eles não conhecem esses espíritos e ficam, debochando, zombando. Não conhecem. É isso que ele está falando. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Estão falando de quem? Dos líderes religiosos, amados. Vejam, eles têm os olhos cheios de adultério. Adultério o quê? Adultério espiritual, porque eles adulteram espiritualmente e ensinam o povo a adulterar, adorando falso Deus. E esses teólogos sabem que o Deus verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eles adulteram e levam o povo a adulterar nesses templos, na religião. Nunca param de pecar. Por quê? Porque a carne está aflorada. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Iludem no engano da religião para que eles conseguem mais dinheiro. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Isso está escrito também em Apocalipse. Os que seguem a doutrina dos balonitas e dos nicolaítas. Tá? Que está escrito em Atos 7, 6. Em Atos 4. Está falando também da doutrina dos balanitas. Ou Atos 6. Dos nicolaítas, dos nicolaítas. Então vocês vejam bem.
Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. E não é isso que esses homens amam? O salário dos dízimos? Que dízimo também é injustiça, porque as pessoas estão dando dízimo, sendo que a roxa foi o último dízimo dado por nós. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez de profeta. Profeta de Baal, profeta de terror, não foi profeta de Arro. Balaão não foi profeta de Arro, amados. Balaão foi um feiticeiro, vocês podem ler na Bíblia. Esses homens são fontes sem água e névoas, impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada. Vocês vejam bem. A escuridão das trevas está reservada para os líderes religiosos. Vocês vejam bem. Fora ficarão os cães, que são os cães pastores que nada se compreendem. Como está escrito em Isaías 56, 10 e 11. Tá? Então vamos lá. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Tá certo? Ou seja, seduzem para o erro, para o engano, para continuar na mentira da religião. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Vocês vejam bem, eles prometem liberdade na religião, mas eles mesmos são escravos da religião, porque a liberdade só há em Yahushua. Porque a escritura diz, foi para a liberdade que Yahushua nos libertou. Então estejamos firmes, não voltamos de novo ao jugo da religião. E diz ainda mais, foi para se o Filho vir libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres de quê? Da religião. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, da religião. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, então em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o separado mandamento que lhes foi transmitido. Qual foi o mandamento? O amor ao próximo. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então vocês vejam bem. Outra coisa que eu queria ver aqui com vocês é outra coisa, amados, antes de voltar aqui ao que o Arilton está dizendo, a doutrina do juízo investigativo. Vamos ver? Aqui, ó. Vamos ver aqui, Leandro Quadros. Juiz investigativo. Vamos ver isso aqui. O que ele diz aqui do juiz investigativo aqui. Tá? Esse aqui é o Leandro Quadros, que é um também, que é adventista, que ele também fala um monte de heresias, né? Então vamos ver aqui a heresia que ele vai falar do juízo investigativo. A expiação de Jesus e juízo investigativo. O juízo investigativo anula o sacrifício de Cristo? Olha isso. Vejamos o que diz o verso 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido até a redenção. Realmente o sacrifício de Jesus foi perfeito e suficiente para pagar por nossos pecados de uma vez por todas, sem precisar que ele morra uma segunda vez. Hebreus 9, 24 e 28. Tá, beleza. Então, se o sacrifício de Jesus foi perfeito e o sacrifício de Yahushua foi, o que eles estão fazendo no templo físico? É a pergunta que eu faço. Então, vamos lá. Mesmo assim, a expiação de Cristo na cruz é parte do processo de salvação estabelecido por Deus, que envolve também o ministério do sumo sacerdotal de Jesus no santuário celestial. O livro de Hebreus trata especificamente dessa função de Jesus. Hebreus 2:7, 3:1, 4:14, 15, 5:5, 6, 10,
6:20, 8:1, 3, ou seja, eles sempre dão versículos isolados, né? Então aqui, além de sua função de intercessor e juiz, João 5:22. Conquanto o sacrifício de Jesus seja eficaz, isto não significa que não seja necessária a realização de um juízo investigativo, a fim de vindicar o caráter dos santos antes da sua volta. Se estudarmos Daniel 7, que trata deste juízo procedente à volta de Cristo, para que ele possa dar a cada um segundo as suas obras. Mateus 16:27. Quais obras? Obras do amor ao próximo, não obras de religião. É necessário que todos os casos tenham sido decididos. Perceberemos que o julgamento faz parte de boas novas, pois os santos recebem repetidamente a promessa de libertação em sintonia com o julgamento. Sendo assim, este juízo, na verdade, será uma bênção para o povo de Deus, além de servir para que o universo comprove que os filhos de Deus que aceitaram o sacrifício de Jesus continuem firmes na fé. Olha a heresia desse homem, né? Ai, vamos ver aqui, amados, vamos botar aqui assim. O que é o juízo? Vamos botar aqui. O que é o juízo investigativo? Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui para ver o que eles vão falar aqui desse juízo, amados. Então, veja bem, o juízo investigativo centenário de Ellen G. White. Então, vocês vejam que é uma doutrina que ela inventou aí. Vamos ver o que consiste essa doutrina, para ver se está escrito isso na escritura. Doutrina de homens. Mas o Arilton, ele fala que as pessoas seguem doutrinas de homens, mas de outras denominações, mas não fala das dele. Mas ela é o quê? Ela foi uma mulher, né? Ou seja, quando fala doutrina de homem, não fala só doutrina de homem, sexo masculino. Mas de homem está falando geral. Tá certo? Então vamos ver. Aqui, ó. Celebrando um legado de fé, da Ellen G. White. Então vocês vejam bem. No livro O Grande Conflito, página 488, nós encontramos uma citação muito significativa de Ellen White relacionada à obra do juízo investigativo. Lemos: Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela não se detenha no próprio trabalho, ou seja, do juízo investigativo, com o qual devemos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos que a partir de 1844, nós estamos vivendo sob o solene juízo investigativo. O juízo investigativo não é simplesmente uma obra de condenação. Com certeza, ela é uma obra de condenação para quem não está preparado. Mas para aqueles que estão firmados em Cristo e em sua palavra, é uma obra de vindicação do seu caráter diante de Deus. Portanto, muitos hoje têm falado das boas novas do juízo investigativo. É certo que ali todas as obras que nós cometemos são registradas e avaliadas. Mas também devemos lembrar que, nesta vida, nós muitas vezes somos injustiçados. Somos acusados de coisas que não fizemos. E muitas vezes vem a ideia de vingança. Mas como a vingança pertence a Deus, eu posso confiar que Ele vai esclarecer finalmente todos os capítulos encobertos, aquilo que ficou oculto. Essa é uma obra solene e faz parte do plano da salvação. Mas Satanás odeia a ideia do juízo. Por quê? Então, segundo a Ellen G. White, o processo da salvação passa pelo juízo investigativo. Vocês vejam bem.
do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Satanás, por sua vez, a obra dele é exatamente o oposto, nos levar a esquecer o pecado que ele existe e também da justiça e do juízo. Nesse sentido, nós deveríamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, como nosso grande sumo sacerdote e juiz, e a obra que ele está fazendo no santuário celestial. Nas palavras... Então veja, nós temos que estar com os olhos fixos em Yahushua, seguir a ele, porque ele é o sumo sacerdote, e ele é o sumo sacerdote por quê? Porque ele se ofereceu em sacrifício, tá certo? Palavras do livro de Hebreus, ali está o trono da graça, onde nós podemos buscar socorro para necessidade em ocasião oportuna. Ele ministra por nós. Nós nunca poderíamos nos esquecer do nosso grande Salvador, mediador e juiz, que trabalha incansavelmente no santuário celestial pela nossa salvação. Então eu dei meu dislike, né, amados? Porque, sinceramente... Agora vamos pesquisar aqui, amados. Ó, a obra do juízo investigativo. Vamos lá. Do juízo investigativo na Bíblia. Vamos ver? A lógica me dizia, se a data em 1844 não fosse bíblica, o adventismo não seria, ó, obra do juízo investigativo, a extinção dos pecadores. Veja, amados, isso aqui começou aqui em 1844, que ela veio dizer que Jesus, ele veio sim, mas ele está num lugar, eu esqueci aonde, que ele está fazendo juízo investigativo. Começou assim. Ó, o juízo investigativo, Centenário de Ellen G. White, outubro, que foi esse que a gente viu agora, tá? Expiação de Jesus, juízo investigativo, ó. Adventismo em foco, juízo investigativo. Na corte celestial. Defesa do juízo investigativo. Tem alguma coisa aqui falando de Bíblia? A obra de Satanás é oposto, ó. Juízo adventista aqui, ó. Adventista, juízo investigativo, ó. Olha. Aqui você não vê nada da Bíblia dizendo de juízo investigativo. Eles pegam Hebreus e falam do sacrifício de Yahushua para tentar botar como se fosse o juízo investigativo. Não tem lógica. Então vocês vejam o engano da religião. E aí aqui esse Arilton, né? Ele vai dizer aqui o quê? Que ele está dizendo que aqueles que seguem outras religiões, né? Que não seguem o sábado, seguem outras religiões, estão seguindo doutrinas de homens. Mas eles não estão seguindo doutrina de Ellen G. White? Então vocês vejam bem. E aqui, ó, são estes os que vieram da tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vamos continuar. É o Cordeiro, é o sangue do Cordeiro que nos perdoa, que nos aceita, que nos salva. E uma vez que você aceita a Cristo como teu Salvador, não se engane, haverá ainda quedas, haverá falhas, mas todas as vezes que você falhar ou cair, você precisa voltar para a cruz para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Então veja bem, primeiro a pessoa aceitar Jesus, mas aceitar Jesus aonde? Num templo físico, principalmente da Adventista. E toda vez que você pecar, que você cair, você tem que voltar para a cruz, não é ir para Yahushua. Mas é voltar para a cruz. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem o que ele está falando aqui. Voltar para a cruz. Então, a idolatria da cruz. Então, vocês vejam bem, olha. Precisa voltar para a cruz para ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, voltar para a cruz, porque a cruz é que vai lavar. Não é Yahushua que lava. Não é Yahushua que é a água limpa para eles aqui, ó. Mas é a cruz que lava. Você tem que voltar para a cruz para ser lavado. E sendo que a estrutura é bem clara, Yahushua é a água que nos lava. Vejam bem, como é que está fora do que está escrito na Escritura.
Justificação não é uma coisa que acontece uma vez na nossa vida. Justificação, ela é diária, porque toda vez que você precisar da justiça de Cristo, ela aí vai estar. Por isso, Sim, amado, mas a justiça, Yahweh, ele é justo, justificador. E ele foi justo como? Enviando o filho dele. E ele nos justifica porque ele enviou o filho dele. Então, ele vai justificar aquele que crê no filho. Ele vai justificar. Mas aquele que crê no filho, anda no filho. Anda em Yahushua, permanece nele. E anda no Espírito do Pai. Então, ele vai justificar. Agora, aquele que não crê e continua aí no engano da religião, no físico, e não anda no espírito, ele vai ser condenado. Por quê? Porque escolheu a condenação, não é Yahweh que condenou. É a pessoa mesmo que escolhe a condenação. a palavra de Deus diz: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta, porque Deus o levanta. Eu recebi essa semana esse desenho no meu WhatsApp. A minha esposa me mandou. Quem pintou foi meu filho, Rafael, que assinou inclusive a pintura. Irmãos, o que é que meu filho pintou? Seja sincero comigo, me diga. Hã? Pintou o quê, irmãos? Que desenho é esse? A arca de quem? De Noé. Você pode achar que a pintura mais famosa do mundo seja Mona Lisa, que hoje está lá no Museu do Louvre, pintada por Leonardo da Vinci. Talvez você ache que a Capela Sistina, pintada por Michelangelo, dos anos 1508 a 1512, ele demorou 4 anos para pintar a Capela Sistina, o teto dela, seja a pintura mais linda do mundo. Não, irmãos. É essa arca aqui. Olha que coisa linda. Nem Noé, com toda a sabedoria dele, teria dado o colorido que meu filho soube dar. Você vai encontrar nessa arca traços de Van Gogh. Alguma coisa ali tem a ver com Picasso. Serra. Alguma coisa de Serra. E você pode, não, pastor, isso aqui é um desenho bruto, rústico. É porque o filho nasceu. Entendeu? O filho é meu. E você quer ver a foto que eu acabei de receber antes de sair do hotel? Olha aqui. Aqui está o pintor, o gênio. Eles prontinhos para ir para a igreja hoje de manhã, os 3. Rafael. Então, para ir para a igreja, hoje de manhã, os 3, para ir para a igreja, não para ser a igreja. Lucas e Mateus. Irmãos, e sabe por que esse desenho é melhor do que... E vocês vejam aqui, voltar aqui, ó, o desenho, olha só peraí. Olha, aqui, ó, a Pequena Sereia, né? Isso aqui desenho do Walt Disney, coisa totalmente satânica, maçônico. Vocês vejam bem como é que as pessoas estão cegas na religião, tá vendo? Lucas e Mateus. Pesquise, amado, sobre os desenhos da Disney, do Walt Disney. Pesquise a vida de Walt Disney. Vocês vão ver que ele era maçom e que esses desenhos são totalmente satânicos, ocultistas, ensinando as crianças a homossexualidade, tá? Sexo, tem partes aqui em desenhos da Disney, tá? Que aparece pênis, são mensagens subliminares de sexo, tá? De ocultismo, de satanismo, tá tudo aqui no desenho da Disney. E aqui a cadeirinha do bebezinho, né? Desenho da Disney. Vocês vejam bem. Irmãos, e sabe por que esse desenho é melhor do que qualquer coisa que Michelangelo, que
Da Vinci possam ter pintado? Porque para mim ela é perfeita. E sabe por que esse desenho é perfeito? Porque para mim meu filho não tem defeito. Eu queria que você entendesse que você talvez não consiga viver à altura do que você acha que deveria viver. Mas aos olhos de Cristo você é perfeito. Sabe por quê? Porque você é filha. Porque você é filho. Eu, quando leio a Bíblia, eu encontro Daniéis, Josés, Abraãos, mas eu também encontro esse ladrão na cruz. Eu também encontro aquela mulher de João capítulo 8, que teve 7 demônios. Eu também encontro Pedro, que negou o seu Senhor. E sabe onde esses personagens estão? Salvos. Por quê? Porque o que eles fizeram é perfeito para Deus. Então, ele encontra o Pedro, encontra a mulher que Yahushua libertou, né, de 7 demônios, encontra João, encontra Paulo, encontra todos esses, mas ele só não encontra Yahushua, porque Yahushua, ele é a porta estreita, e são poucos que a encontram. Yahushua, ele é a porta estreita no espírito, no entendimento. Ele não encontra, ele só encontra esses. Por isso que eles se baseiam em outros personagens da Bíblia, ou então eles se baseiam na Ellen G. White, e as outras igrejas se baseiam em seus líderes, em seus fundadores, que vieram todos da maçonaria. Mas eles não se baseiam em Yahushua, sabe por quê? Porque eles não conhecem Yahushua, porque Yahushua não habita em templo feito por mãos humanas, e ele não está em religião. Ele é no entendimento, no espírito, a porta estreita. E é por isso que ele não encontra, porque a porta é no espírito. E por que é perfeito? Porque Cristo transformou. Não foi a obediência deles. Não foi a fé que eles exerceram. Foi os méritos da cruz. E você é salvo por isso. Foi os méritos da cruz, não foi os méritos do que Yahushua fez, não foi por ele ter morrido por nós, mas os méritos da cruz. A cruz é que merece mérito. Vocês vejam bem, a cruz é que merece mérito. O que é mérito? Vamos ver aqui, amados, o que é mérito? Por causa dos méritos da cruz. Peraí, rapaz. Deixa eu ver aqui. Sinônimos de mérito. De mérito. Vamos ver aqui o que é sinônimos de mérito. Aptidão, competência, capacidade, dom, dote, engenho, excelência, idoneidade, inteligência, merecimento, saber, superioridade, talento, virtude. Veja, qualidade de quem merece reconhecimento, merecimento, de quem conhece reconhecimento, ou seja, a cruz é que merece reconhecimento, e não Yahushua por ter morrido no madeiro, mas é a cruz que merece, é o mérito da cruz, vocês vejam bem. O que há de bom em alguma coisa, preço, valor, importância, valia, benemerência, preço, préstimo, valimento, relevância. Veja, valor, o que há de bom em alguma coisa, valor. Então a cruz que tem valor, não é Yahushua que tem valor. Mas é a cruz que tem valor. Vocês vejam bem. Vocês vejam bem o engano das pessoas nessa religião, gente. Você não tem nada. A palavra diz assim: pode o leopardo mudar as suas peles? O leopardo pode mudar a cor da pele dele? E como é que você espera deixar de ser pecador sendo pecador? Você consegue? Você não consegue. Então o que você tem que fazer? Você tem que correr para os braços de Cristo. Correr para os braços de Yahushua. E não para um templo físico. Mas é para Yahushua. E daí você não pode sair jamais. Isso aí, porque quando a gente vai para Yahushua, nós permanecemos nele, no entendimento. Então é isso, amados. Ou seja, a mensagem dele até agora, ele não falou nada no espírito. Ele falou tudo obras da religião, como se fossem as boas obras que o apóstolo Shaul disse. Porque as boas obras que o apóstolo Shaul disse, que ele estava dizendo em Efésios
2:10 são as obras do amor ao próximo, tá? E as obras que nós seremos justificadas, as obras da lei, da religião, tá certo? Então nós praticamos as boas obras, que são as obras do amor ao próximo, é isso que ele disse, tá certo? Então, boas obras que o apóstolo Paulo está dizendo é a obra do amor ao próximo. Então, amados evangélicos, católicos, espíritas, de qualquer religião, vocês que estão no engano da religião, saiam, vá para a porta estreita, que é Yahushua, porque ele é o único pastor. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.